Mas, André, na área da segurança, né? A gente já pautou aqui um pouco a questão do reconhecimento facial e os erros, né, algorítmicos. Sim. E a coleta massiva de dados aí, com ou sem consentimento das pessoas, né? Eu acho que isso é bastante importante. A gente tem aí, na segurança pública e privada, um investimento astronômico, estratosférico, né? O céu é o limite. O céu, não. A galáxia é o limite, né? Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite para o tamanho do investimento. Hoje, ultrapassam aí 45 bilhões de dólares, né? O tamanho do investimento para a gente ter políticas de reconhecimento facial, para ter políticas aí que levam essa tecnologia para dentro de todos os lugares. Antigamente a gente tinha isso nas ruas, a gente via totens e tal, e hoje a gente está aí no meio de uma polêmica, porque aqui na cidade de São Paulo, o prefeito autorizou, eu não vou falar que ele mandou instalar naquele local, mas ele autorizou, quando ele contratou a política pública, autorizou a instalação de reconhecimento facial dentro de ambientes de saúde. Né, que a pessoa vai ali para receber um tratamento e ela já teve ali algumas questões problemáticas, inclusive na área do preconceito, na área da perseguição. Violência. Então, queria dialogar um pouco nesse sentido, né? Você avalia que o reconhecimento facial dentro desse tipo de ambiente faz sentido, não faz? Esse valor todo gasto aí na área do reconhecimento facial? Eu gosto do filósofo Humberto Gessinger, que lá em 1986 falou assim: eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, né? Eu não vou falar, vou falar do Fidel e do Pinochet, né? Para não falar de nomes contemporâneos, né? Que tiram sarro de você e não faz nada. O que acontece? Eu vou contar aqui para os nossos assistentes, né? Como você falou. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, desde 2018, tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que trata do uso, tratamento de dados sensíveis. Mas tem um detalhe, Fernando. Ela não é aplicável para os órgãos públicos. A LGPD, que todo mundo fala, meus dados, é só para pessoas e instituições privadas. Ela não se aplica a órgãos públicos. A órgãos de segurança, a órgãos de Estado. Então o que acontece? Os amigos do rei tudo. Hoje, nós temos uma grande discussão que se fala quem é que armazena e guarda todo esse tratamento de dados. Nós entramos aqui no prédio hoje, eu tenho que tirar uma foto sua. Ok. Eu tenho que fazer seu nome? Eu preciso do seu CPF. Eu preciso de um número do RG, o CPF. Hoje, pela lei do governo eletrônico, o governo digital do Brasil, que surgiu em 2019, o documento oficial brasileiro é o CPF. O número de CPF só tem um para cada brasileiro, diferente do RG, que cada unidade da federação poderia ter um. Deve ter. Se você é funcionário público, professor no Paraná, você tem que ter um RG do Paraná. De Minas, o RG de Minas. Esses números mudam, o CPF não. E daí eu te falo, tudo bem, o computador aqui, estamos num prédio, foi armazenado aqueles seus dados. Mas quem me garante que eles estão sendo devidamente bem guardados e tratados? Quem não me garante que estão utilizando esses dados para verificar a hora que eu entro, a hora que eu saio, aonde eu fui? Um caso que é assim, ensurdecedora e o barulho é: alguém consegue ir numa farmácia sem que peçam os seus dados? E geralmente é assim, quanto custa, vamos falar água, para não falar nenhum remédio, custa R$2, mas se você me passar o seu CPF, independente se você tem convênio, se você é de alguma instituição, nada, essa água sai R$1. Você passa. Só que coisa que ninguém te conta é que esses dados são parametrizados para saber para quando tipo de doença você tem, que tipo de doença você tem, que tipo de problema, o que você pode ter no futuro, sua idade, qual é pelo padrão etário, pelo padrão de sexo, pelo padrão de classe social, quais são os danos, e tudo isso envolve a ciência atuarial para poder fazer custos. André, então eu posso dizer que isso cria um cenário que eu posso nomear aqui de capitalismo da vigilância, né? Onde todas as nossas informações pessoais, elas criam aí um ativo econômico para as empresas
que pode ser desde a empresa aqui, desse prédio que nós estamos, ou a mega empresa aí que tá nas redes sociais, para vender, para fazer o repasse, ou aquela farmácia do nosso bairro. Então a gente tá dentro aí dessa ideia do capitalismo da vigilância, né? Me lembra um pouco 1984, né? Onde a gente vê, onde tudo a gente é vigiado, né? O Orson Welles, ele foi muito feliz quando ele fez esse livro em 1949. Gente, o livro 1984 é de 1949. Não tinha internet, quer dizer, tinha internet, mas só para fins militares. Então, é totalmente utópico, aquele radinho que saiu uma folha. Hoje todo mundo tem um radinho que sai voz, liga, fala, mas lá em 1949 não existia. Infelizmente, isso não vai retroceder. Mudou a sociedade, ela não vai retroceder. As liberdades e garantias individuais foram, eu posso dizer que de uma forma bem assim singela, para não ser processada e ninguém ficar bravo comigo, elas foram relativizadas. Em troca da sua segurança, as suas liberdades individuais são relativizadas. Por quê? Porque, como se diz no direito civil, as cláusulas principais valem mais do que as acessórias. Ou os direitos, no direito público a gente fala que os direitos coletivos se sobrepõem sobre os direitos individuais. Na China, eles conseguem, numa rua com 5.000 pessoas, identificar uma distância de 1 quilômetro um cidadão com seu CPF, RG, tamanho, idade, onde mora. É algo assim assustador. É assustador, né? E vai chegar nesse ponto em todo mundo, não só no Brasil. Em todo o território, né? Em todo, porque o que a gente consegue hoje com essas portarias virtuais, você entra num prédio, uma voz fala com você, não tem ninguém lá, ele faz uma foto sua, ele te enxerga, ele vê até se está tendo alguma coisa suspeita. Então, eu posso dizer que mais do que investir em tecnologia, a gente deve investir em governança digital, a gente deve investir em educação, direitos sociais, para poder, aí sim, verdadeiramente, a gente conseguir construir um ambiente virtual e digital que seja palatável para toda a sociedade, né? Então, a gente precisa, na realidade, de uma questão da governança digital e não apenas de criar leis e ficar aí nessa mesmice de criação apenas de leis, né? A gente precisa de governança. Eu vou fazer uma provocação, gente, não foi nem combinado com o Fernando, mas eu tenho certeza que ele vai implementar isso. Governança digital no setor público. Quando você quer falar com o seu deputado, com o seu senador, com o seu vereador, como é que você tem contato a ele? Um WhatsApp? Ajuda, mas nunca é o dele. Um e-mail? É o que todo mundo faz, câmara.gov, senado.gov. Mas por quê que nós temos aí a verba legislativa que é bem utilizada e é necessária, né, para o exercício da legislatura? Por que nós não temos os gabinetes virtuais dos nossos deputados, senadores, vereadores? Um custo praticamente zero, mas um contato direto na democracia representativa. Olha, André, eu vou te trazer um exemplo aqui, hein? A gente tem a deputada estadual aqui no estado de São Paulo, Marina Elô. Ela tem no seu site um espaço onde a população pode iniciar lá um projeto de lei, que é o Wikilaw. Então, você já tem ali um espaço e você tem ali toda uma questão de interação. Perfeito. A gente teve aqui na cidade de São Paulo, na última eleição municipal, um candidato chamado Pedro Marcum, que foi um candidato humano para dar suporte à IA. Olha, né? Que foi aí uma revolução tecnológica. Eu acho que quem tiver curiosidade, aí eu acho que é legal pesquisar aí sobre essa candidatura de IA que teve aqui em São Paulo. Então, a gente tem aí alguns exemplos, né? Mas eu acho que dá pra gente aprimorar e pensar nisso com certeza. A atitude da deputada é louvável, né? Nós tivemos alguns projetos que foram abortados, como o e-Câmara. Até a cidade de São Paulo usava o sistema da e-Câmara, que você podia propor lei, se alguém curtisse, tivesse mais de 20 mil assinaturas, ia encaminhado como projeto de iniciativa popular para ser analisado. Mas isso é o que você falou da governança digital. Eu acho que, da mesma forma que todo vereador tem um e-mail público, tem um telefone, tem um gabinete,
O próprio sistema deveria obrigar esse parlamentar a ter um gabinete virtual. Um gabinete virtual. De alguma forma, para se relacionar com a população. Tem os funcionários, tem os colaboradores para poder executar isso. Já tem a internet e o telefone pago, já tem o computador. Só falta uma política pública, né? Eu tenho um exemplo, né, interessante, porque você tem a mudança nesse processo. Quando eu entrei lá na Assembleia Legislativa para trabalhar com a nossa deputada Marina Elô, a gente tinha uma agência dos Correios inteira, grande lá dentro. Porque se enviava muitas cartas, fazia muito esse processo. Hoje a gente não tem mais uma agência dos Correios lá, mas a gente tem ainda um posto, vamos dizer, um posto avançado dos Correios, onde você deposita ali, eles passam uma vez por dia e recolhem. Mas é essa mudança, então você precisa mudar da agência dos Correios, onde se enviava aquelas cartas, para um ambiente virtual que se faça esse atendimento à população. É a situação da tecnologia, né? Como a gente fala. Eu sempre falo, o que é tecnologia? As pessoas ficam assustadas, né? Mas tecnologia vai desde a Revolução Agrícola, quando o ser humano deixou de ser nômade e aprendeu a plantar e pôde se estabelecer num local, até a IA que a gente está falando. Os orelhões, a partir de 2028, vão ser extintos. Estão sendo desligados aí, mais de 10 mil orelhões agora com a aval da Anatel. Sim. Né? Teve agora, essa semana que passou, mas vai ficar até 2028. Por quê? Porque não se faz mais necessidade. Você está falando que estão sendo desligados, mas estamos na cidade de São Paulo, região metropolitana, e é raro você encontrar orelhão, né? É uma espécie em extinção e está com data tanto marcada. Que esses que vão ficar até 2028, a sua grande maioria é do quê? É de zona rural. É de zona rural, né? Não é nem nas metrópoles, praticamente você não acha, só se for só de alegoria.